Logo quando eu comecei a empreender, eu entrei muito em choque, porque eu falei, meu Deus, mas eu só resolvo problema. E a gente depois percebe, com a maturidade, com a experiência, que de fato nós somos solucionadores de problemas. Então, quem vai empreender e acha que o empreendedorismo é um encantamento, porque eu vou fazer algo que eu gosto, um negócio que eu tenho paixão, vai se frustrar. Né? Porque, na verdade, a gente resolve problemas todo santo dia. Ainda que esteja tudo caminhando bem, você vai resolver problemas. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ravel Nava e esse é mais um episódio do NavaCast, um podcast onde eu converso sobre assuntos vitais para a vida do empreendedor, com alguns dos maiores nomes do mercado. Nesses bate-papos, você vai aprender lições com cases da vida real. É o tipo de conteúdo que eu digo. Muda o jogo e te leva para o próximo nível. Aqui a gente vai falar sobre gestão, marketing, vendas, saúde, alta performance e todos os temas que, obviamente, são necessários para a transformação dos resultados da sua empresa e, obviamente, da sua vida pessoal. No final desse episódio, eu gostaria que você fizesse um favor para mim. Vai lá no meu Instagram, que é @Ravel, com 2 L's, Nava, e coloque seu comentário dizendo como que a gente conseguiu te ajudar em mais esse episódio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NavaCast, o lugar onde eu convido pessoas que eu admiro para a gente poder bater papo, crescer e contribuir. Então, papel e caneta na mão, porque vocês vão ter uma verdadeira aula com ela, que é minha amiga, membro do Iron Business. É membro ou é membro? Membro mesmo, né? Membro, corrige não, deixa desse jeito aí. Membro do Iron Business, esteve com a gente agora na China, uma referência quando o assunto é moda, minha amiga Gisele. Olá, Ravel, muito bom estar aqui com você. Sou fã de podcast, então estou super feliz aqui de estar participando. Coisa boa. A Gisele, para você que ainda não segue, mas vai aparecer aqui o @ dela, ela é uma referência quando o assunto é moda, apaixonada por moda. Muito. Vou deixar você se apresentar, conta um pouco mais aí sobre a Gisele para a gente saber quem é a nossa convidada. Então, vou contar. A Gisele é formada em Direito e trabalhou durante 11 anos na área jurídica. Sempre trabalhei na área acadêmica do direito, na verdade. Então, fui professora durante 11 anos de Direito e depois passei a exercer o cargo de coordenação do curso de Direito. Com o nascimento dos meus filhos, eu resolvi mudar de profissão. Por quê? Porque queria ter uma mobilidade que eu pudesse me dedicar também à maternidade. E foi aí que, pela minha facilidade, pelo meu gosto com a moda, que eu resolvi empreender nessa área. Eu acabei, apesar de ter toda a formação em Direito, mas eu acabei fazendo o curso de moda também, porque eu queria ter um conhecimento mais consistente para lidar com essa temática. Mas a minha ideia sempre foi trabalhar moda com uma área um pouco distinta da área usual de se trabalhar moda. Eu quis sempre aliar moda à sustentabilidade. Uau! E foi aí que começaram os meus negócios linkados nessa área. Que sensacional. E é interessante, mas você fez moda enquanto ainda atuava no direito ou não? Foi depois? Não, foi depois. Eu fiquei 11 anos no direito e depois eu comecei a empreender. E eu senti essa necessidade de formação. Eu fui buscando cursos esporádicos de formação na área de moda e aí surgiu a oportunidade de fazer o curso de moda aqui em Brasília, resolvi encarar. Uma pergunta. Você foi apaixonada pela advocacia? Fui. Eu sempre... Só que a moda seduziu. Então, na verdade, Ravel, eu fiquei 12 anos no direito. E uma vez eu li algo que me marcou bastante. Nós temos um período de vida hoje em dia que é muito longo. Então, não necessariamente você precisa começar e terminar naquela profissão. Então, eu acho que como a gente vive bastante hoje, a gente pode ter a oportunidade de se aventurar. Então, eu fiz essa transição de carreira, na verdade. Planejado, organizado, pensando na área que eu ia deixar, que também tinha uma grande rentabilidade na minha vida. Então, eu fiz esse planejamento de transição de carreira e partir do direito para a moda. Bom, eu acho que a gente entrou agora num tema que eu recebo muita gente que também está passando por transição.
Eu costumo dizer que o empresário, ele tem que saber, o empreendedor, ele tem que saber a hora de insistir, como a gente estava falando aqui antes, e ele também tem que saber a hora de desistir. Claro. Porque às vezes o negócio não tem mais mercado, Sim. enfim, ele não consegue operar mais, ele precisa desistir para ele poder ir para o outro negócio. Claro. E insistir para poder chegar naquele ponto de virada. E é uma ciência de foguete você ter esse feeling. Só que eu acho que mais do que o feeling é a coragem de você fazer a transição. Sim. E tem muita gente que me procura e fala, Ravel, eu preciso fazer uma transição de carreira. E quando eu falo transição, às vezes até de empresa. Claro. Né? Então, cara, o cara começou com uma empresa que era, sei lá, ele mexia com oficina de carro, ele deu aquilo ali para ele, cara, tem 2 pontos. O cara enche o saco emocionalmente do negócio, que ele não aguenta mais aquilo, e ele quer um outro negócio. Até porque depois ele descobre que o outro negócio tem problema do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Como que foi para você? Assim, eu tenho certeza que a tua experiência vai contribuir muito com a nossa audiência. Como que foi essa transição? Aonde você começou a fazer o planejamento? Onde é que foi isso? Porque eu acho que tu é raríssima, tu está nas raríssimas exceções de planejar uma transição. Então, na verdade, a minha primeira, vamos dizer, suposta transição foi a minha mudança do Paraná para Brasília. Sim. Né? Que eu sou de Londrina, no Paraná, e estou há 20 anos em Brasília. Então, eu tive essa mudança que, na verdade, você vir do interior do Paraná para a capital, né? É algo assim, que sabe, como eu vou chegar na capital com o que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho e tudo mais. E eu tive a oportunidade, feliz oportunidade, de estar numa instituição de ensino, na época, como eu atuava no Direito, que também tinha uma filial aqui em Brasília. Ah, que era qual? Que é o IESB. IESB, é assim. Então, eu fui, nesse momento que eu estava fazendo a transição, aquelas coincidências da vida, a proprietária do IESB estava na escola fazendo uma visita e quis saber por que eu estava pedindo demissão, porque eu estava pedindo demissão ocasionalmente. E ela falou, mas por que você está pedindo demissão, sendo que nós temos uma instituição em Brasília? E eu estou vendo aqui que você é uma professora bem avaliada, eu quero te convidar para você já chegar em Brasília trabalhando na nossa instituição. Olha. Então, eu já vim de Londrina para cá, já empregada, né, na instituição em Brasília, e continuei durante 11 anos na faculdade. Uau. Então, foi todo um percurso que eu fiz, um percurso maravilhoso, de aprendizado maravilhoso, tive inúmeras realizações na instituição. E só que nesse período, eu fiquei grávida dos meus filhos, né, eu tenho 2 filhos, e eu fiz a opção de ter um momento que eu pudesse estar contribuindo com a educação deles de forma mais contundente. Né? Eu tinha demorado para ter os filhos, tive uma gravidez mais tardia, com 30 e poucos anos, então eu queria ter a oportunidade de ter uma educação, propiciar a educação dos meus filhos de uma forma mais próxima. E como eu trabalhava no período matutino, período noturno, ficava mais difícil. Puxado. Era puxado, porque você coordenar o curso, você tem que estar lá com uma forma mais constante, né? E foi nesse momento que também teve mudanças na instituição que eu percebi que talvez fosse aquele momento de fazer essa transição. Eu venho de uma família empreendedora, né? Meu pai é empreendedor há mais de 40 anos no Paraná, e eu acho que eu sempre tive essa veia empreendedora, porque mesmo quando eu estava atuando no direito, na parte acadêmica, eu fazia aquela que se chama de intraempreendedorismo. Sim. Eu vivia criando projetos que foram, muito deles, implementados nos cursos. Então, eu acho que ter essa veia empreendedorismo fez com que eu buscasse esse caminho. E como eu gostava muito da área de moda, eu acabei partindo para essa área. Só que antes de realmente mudar, eu fui fazer esse planejamento. O que eu iria fazer? Eu fui estudar, fui fazer cursos, fui para São Paulo, viajei para buscar algo que me empolgasse e que, de certa forma, fosse apto para eu estar trabalhando aqui em Brasília e que fosse uma perspectiva de futuro, que era o que eu queria na época. E quanto tempo esse hiato aí entre parar o direito e começar a atuar na moda? Foram uns 2 anos, mais ou menos. E nesses 2 anos você estava cuidando das crianças. Isso. E também ali estudando. E também fazendo esse planejamento. E doeu você botou uma data, dia tal eu paro. Botei uma data. Eu acho que doeu no sentido de você deixar algo que você gostava de fazer. Eu não saí do direito porque eu não gostava de fazer, eu sempre fui apaixonada e ainda sou pela educação. Então, eu não deixei algo que eu não gostava. Né? Então, a dor foi mais, eu gosto tanto disso, mas
eu entendi que era um momento de mudança. E você ter esse entendimento de que virar essa chave, de que você pode partir para outra coisa que vá fazer e que também te proporcionar o prazer de estar fazendo aquilo, eu acho que foi esse entendimento que me fez fazer a mudança. Agora uma pergunta. Essa decisão, né, cara, vai ser dia tal, não causa um sentimento, às vezes, poxa, eu podia ir mais longe, eu podia ir além no direito. Não teve esse pensamento, ou tu foi muito, já estava muito claro para você essa... Eu sempre fui apaixonada por estudar. Então, assim, eu fiz mestrado, cheguei a passar no doutorado na UNB. Eu fiz na área acadêmica aquilo tudo que me iria satisfazer. Então, assim, onde eu gostaria de chegar. Então, eu cheguei à coordenação de um curso, que na área acadêmica é também, né, um ponto alto do curso. Então, assim, eu acho que eu me realizei de diversas formas, entendeu? Então, talvez eu chegaria mais longe? Talvez sim, mas eu sou tranquila com relação a essa transição. E eu acho que isso é importante para que você vá para essa segunda fase, para essa segunda parte, sem ficar com aquele remorso. Eu poderia ter feito, eu poderia... Porque é isso que vai atrapalhar, inclusive, o andamento do seu próximo negócio. Por isso que diz que a vida é como um carro, né? O para-brisa ele é muito maior do que o retrovisor. Exatamente. Para você ter a visão ampla do que está na frente, do que ficar olhando para as coisas que para trás ficaram, né? É porque o passado você não tem como alterar ele mais. Então, assim, hoje eu tenho um carinho enorme de tudo que eu fiz, de tudo que eu produzi, das pessoas que eu conheci. Então, com relação ao direito. Mas eu olho para frente e vejo que tem muito mais ainda para conquistar. Então, acho que é isso que estimula. E aí, como é que foi o teu início nessa nova fase? Você começou já abrindo um negócio, como é que foi essa transição e aí a abertura? Então, como eu estava te falando, eu acho que como eu tenho essa veia acadêmica, eu achei que eu precisava estudar um pouco. Então, aí que entra o meu objetivo de fazer o curso de moda. Porque eu pensei o seguinte, eu preciso saber o que tem hoje no mercado e quais são as projeções para o futuro. Então, eu lembro que um pouquinho antes de eu entrar no curso de moda, eu fui visitar alguns empreendimentos em São Paulo, no Rio, e em viagens que eu fazia, eu sempre procurava informações sobre esses segmentos que eu queria, para que eu pudesse fazer uma visita, para que eu pudesse fazer uma investigação e me preparando aos poucos para a abertura do negócio. E aí eu entrei no curso de moda. No curso de moda, fui fazendo contatos, né, que foi muito mais para fazer contatos, para entender as pessoas que estavam trabalhando naquele segmento e tirar algumas dúvidas que eu tinha também, né? Porque você precisa, na época até me falaram, mas você vai precisar do curso de moda para trabalhar com moda? Eu falei, não, mas é um desejo pessoal. Eu quero ter essa formação um pouco mais integral para saber justamente para onde eu devo ir e que caminho que eu não devo. E fora as relações que você criou, né? Exatamente, relações do curso que eu mantenho até hoje, né? Então, as mesmas relações de amizade que eu tenho lá no curso de Direito, no curso de moda eu tenho relações de amizade e de negócio que persistem até hoje. Você foi muito intencional, né? Fui. E aí mora uma ficha poderosa, né? Você se matriculou no curso com a intencionalidade de se conectar com pessoas daquela área. O network intencional é esse. E até ter a humildade, né, Ravel? Porque apesar de eu ter feito doutorado em Direito, eu tive a humildade de entrar no curso de moda. Então, assim, ninguém sabia a minha formação quando eu entrei. E eu também fazia muita questão de contar. Por quê? Porque eu queria vivenciar aquilo, né? Legal. Então, assim, eu saía da minha realidade para ir ali vivenciar o curso de moda que tinha, incrivelmente, que daí foi a minha boa surpresa, desde meninos lá de 17, 18 anos, a muita gente como segunda graduação também. E tem uma frase que ela diz assim, né? Aquele que não está apto a sentar para aprender não pode se levantar para ensinar. Exatamente. E o empresário ele tem que estar sempre buscando estar também na cadeira do aluno, porque ninguém é tão grande que não pode ensinar, nem tão grande que não pode aprender, e nem tão pequeno que não pode ensinar. Não, maravilhoso. E aí você já abriu o seu primeiro negócio na sequência do curso? Sim, na verdade, o negócio eu comecei a abrir enquanto eu estava fazendo o curso. Qual foi o primeiro negócio? Que foi o primeiro negócio, que é a Las Costureiras, que eu comecei como um ateliê de moda, porque eu comecei a perceber, tem um hiato aí que eu preciso falar.
Antes de abrir esse ateliê, eu também tive uma franquia. E Sim. essa franquia, foi uma franquia de lavanderia, que eu fiquei com ela durante 8 anos. Essa franquia eu abri enquanto eu estava no direito e abri a franquia. Então, foi meio período, assim, direito e franquia, né? Essa franquia foi também uma super escola para mim. Porque eu comprei, como se diz, entrei no avião voando, né? Então, eu comprei uma operação que já estava em funcionamento e tive que aprender do negócio em funcionamento. Que é um desafio. Que é um desafio. Você pega o avião voando e entra para pilotar. Então, na verdade, foi um grande desafio que, para mim, foi uma grande escola, com muitos erros e com muito acerto também. Então, assim, foi um desafio enorme de eu ter começado a falar, meu Deus, para que eu entrei nessa área de empreendedorismo? Eu lembro que eu falava muito com meu pai sempre me dava umas orientações, e aí foi quando eu comecei a ver que eu precisava aprender sobre empreendedorismo também. Porque a gente não tinha feito curso de administração, tinha feito curso de direito, e eu comecei a fazer alguns cursos, que aqui em Brasília não tinha nada na época, então eu acabei indo para São Paulo, fazendo muita coisa em São Paulo e trazendo para o meu dia a dia. Né? Teve resultado, porque na época eu cheguei a ter 7 lojas. Uau! E dessas 7 lojas, uma franquia que tem 400 lojas no país, eu tinha 2 lojas que estavam entre as 10 que mais faturavam na época. Cara, sensacional. Então, foi bem bacana, teve um excelente resultado. E nesse período da franquia, que aí que eu quero falar do negócio, eu comecei a sentir uma dor que todo mundo que chegava lá perguntava para mim, você não sabe me indicar algum lugar que arruma alguma coisa? Daí que surgiu. Eu não sabia dessa parte. Porque, olha, eu trouxe aqui para lavar, mas essa calça está precisando fazer uma barra, essa calça está precisando consertar isso. O meu casaco, eu precisava trocar o forro. Aí eu comecei a perceber essa dor e falei, poxa, as pessoas estão pedindo, né, algo ali nessa área. E aí foi que eu percebi a dor e abri ao lado da franquia um ponto que pudesse atender os meus próprios clientes. Como eu tinha 7 lojas, né, eu já tinha ali um grupo considerável de clientes que eu podia atender. Então, o negócio já surge com um público mais ou menos já pré-estabelecido, né? E, obviamente, além de atender o meu público já existente, eu atendia a comunidade em geral. Apesar desses 7 anos, um pouco antes da franquia, da pandemia, que foi em 2018, por aí, apareceu um investidor que já tinha me procurado em outras ocasiões, querendo comprar minha operação. E, na época, por várias outras razões, eu achei que também estava no momento de vender essa operação. Você já teve algumas boas transições. Já. E aí eu vendi essa operação, né? E foi bom o negócio? Depois foi um bom negócio, e logo depois veio a pandemia. E foi em 2019, né? A pandemia? 2020, 2020. Logo depois veio a pandemia. Só que aí o que aconteceu? Nessa transição de negociação, porque a negociação de um negócio de franquia, de várias operações, algo que leva tempo, Sim. né? Até você chegar num acordo entre franquia, entre comprador, né? Você contratou um escritório para fazer ou a franqueadora te ajudou? A franqueadora me ajudou, né? Eles dão uma assessoria para isso, até porque o novo franqueado tem que ser aprovado pela Sim. franquia. Então, nessa negociação, nesse período de negociação, eu já falei, bom, esse meu negócio, que é de confecção, porque aí nesse período eu já estava fazendo a negociação, já estava fazendo o curso de moda e já tinha aberto essa nova operação que era... A vida estava corrida. Estava corrida. Eu já tinha aberto essa operação para tratar de negócios de moda. Aí eu falei, bom, então eu vou tocar essa operação para ver como que funciona. Aí eu falei, bom, vou diminuir o meu ritmo, vou tocar essa operação de moda e vou terminar o meu curso de moda, que nesse período eu já estava no 2º ano. E foi o que eu fiz. Moda quanto tempo? 3? Não, foram 2 anos, na verdade, que é um curso técnico, né? Uhum. E aí eu estabeleci essa operação, que é Las Costureiras, que existe até hoje, né? Que começou em 2019, com esse nome específico, né? O nome Las Costureiras, ele vem justamente
fundado nessa minha percepção de sustentabilidade, que é valorizar aquela que produz a moda, né, que são as costureiras. Então, eu comecei na QI 11, aqui no Lago, e terminei esse curso de moda e fui ampliando o negócio. Então, um negócio que começou com consertos, que começou com ajuste, a gente acabou ampliando ele para a confecção também. Então, hora que o cliente chega lá, ele começa a gerar demanda. E eu acho que isso é o legal, que foi algo que eu percebi tanto na lavanderia com a abertura do negócio, como a ampliação do meu negócio no dia a dia. O seu próprio cliente, ele vai te dando um direcionamento de como você deve seguir. Então, Excelente. nisso, eu fui vendo que o meu cliente queria, por exemplo, a confecção, que ele queria, às vezes, replicar alguma peça que ele gostava muito, e aí a gente ampliou o nosso negócio para confecção. Olha, só pegar aqui essa ficha que você falou, que a ideia aqui é a gente ir dando essas pontuações. Sim. Você falou assim, o cliente vai dizendo, né, ele vai dando sinais para onde que a empresa deve ir. Né? A Bíblia fala que os sinais seguirão os que creem. Sim. Então, o teu cliente foi te dando a demanda e você, opa, deixa eu pegar. E aí você abriu a confecção. Sim, e aí a gente ampliou o negócio, né, que tinha começado só como consertos e ajustes, a gente ampliou para a confecção. E no decorrer do andamento, a gente começou a sentir áreas do mercado que não tinham atuações específicas. Então, logo no começo, a gente percebeu que a área de figurino, por exemplo, em Brasília, não tinha alguém que atuasse com bastante incidência. E aí nós começamos a fazer figurino para apresentações infantis, apresentações de escolas, etc. Até que hoje, por exemplo, nós fazemos, a história que começou lá atrás, nós fazemos figurinos para companhias de teatro aqui em Brasília. A gente, algo que começou lá atrás, assim como talvez gravação de comercial, tem muito isso também. Então, a gente faz, por exemplo, nós temos um grupo de teatro que atua com a gente há 5 anos, que a gente faz desde a concepção do figurino. O cliente chega lá e fala assim, olha, a nossa peça de teatro vai ser sobre tal tema. Nós precisamos criar esse figurino, nós precisamos desenvolver... Quem pensa nesse figurino, Zé? Nós. Então, hoje nós temos quem atua, a gente faz essa mesclagem, né? Aquilo que você disse, que não há ninguém que não saiba nada que não possa ensinar, né? E quem tem conhecimento também ensina. Então, a minha preocupação na costura é fazer uma mesclagem, tanto de quem tem formação em moda, mas aquela senhora que aprendeu a costura com a mãe, que está lá trabalhando há muito tempo e que tem aquele conhecimento prático. Então, a união de quem tem experiência com quem está começando no mercado. Cara, aqui o mão na massa, não tem faculdade melhor do que o mão na massa. Não tem faculdade melhor. Então, a gente unir esses dois mercados. Então, eu tenho lá estudante de moda que sabe tudo sobre os novos programas, sobre os novos mecanismos. Está antenado no hype. Está antenado e que vai poder fazer essa criação com quem ali vai procurar a gente e também com aquela pessoa que vai ensinar como faz e criar os mecanismos. Então, quem chega lá hoje para mim, eu faço desde a criação inicial até a entrega final com o figurino completo. Só que aí, aquela história que a gente vai crescendo, hoje eu mudei, há 2 anos eu mudei de local, porque ficou pequeno onde eu estava, e a gente também começou a atuar com uniformes empresariais, por exemplo. Só que é um uniforme, de certa forma, que a gente conta que é mais voltado para o branding da empresa, né? Porque algo mais requintado. Requintado, digamos assim. Então, aquele branding que a pessoa quer que o uniforme corresponda ao que ela quer apresentar para o cliente, que comunique a marca dela. A mensagem que ela quer passar. Exatamente. Então, hoje a gente faz, por exemplo, para clínicas médicas, para escritórios de advocacia. Então, a gente faz desde a criação também. O negócio foi ampliando para vários braços. Para vários braços. Então, hoje a gente já tem um leque muito maior do que aquele que a gente começou há 5 anos atrás. Gisele, então você foi ampliando a empresa. Sim. Isso é um tino seu, né? A gente estava até falando aqui, eu vou pegar esse gancho de novo, porque você é muito boa de tomar decisão. E a dúvida, ela primeiro que é bíblico que fala, né? Que aquilo que acrescenta, que gera dúvida, não é de Deus, né? Mas talvez a gente passe por alguns momentos, porque você saiu do direito para estudar moda. Da moda, você antes da moda teve que vender uma franquia que estava indo muito bem. É uma tomada de decisão. Depois, abrir mais braços no mercado. Qual que é o balizador que você usa para tomada de decisão?
Qual é esse modus operandi que você põe no papel e fala, isso aqui que eu vou analisar e vou tomar a decisão? Então, Ravel, eu acho que a dúvida, você protelar uma decisão, ela só vai atrapalhar o negócio. Então, eu levo essa máxima para minha vida em geral. Então, eu realmente sou alguém que gosto de decidir. Eu não gosto de deixar nada protelando e algo que vai demorar, que eu acho que o problema cresce. Então, eu gosto de encarar o problema de frente. Então, vou pegar dados, vou fazer levantamento, e eu acho que, eu sempre falo isso, né? Que, na verdade, eu tenho esse feeling de saber qual é o momento ideal. Eu faço terapia, esses dias eu estava conversando com a minha psicóloga, ela falou assim, Gisele, não é feeling, né? Porque a psicologia não lida com esse feeling, né? Ela falou assim, não é feeling, é a sua experiência de vida que te dá alertas, que é o momento de você fazer ou uma mudança ou de você ficar atenta a alguma situação. Então, eu acho que a experiência de vida da gente também leva a isso, né? Você perceber os sinais. Sim. Às vezes, a gente não quer ler os sinais, porque os sinais, às vezes, podem causar dores, né? Podem causar a necessidade de mudança. E a gente faz de conta que não está lendo os sinais. Mas os sinais sempre estão ali. Uau, aula, viu? Isso vai dar um puta de um corte para a gente colocar aqui. E é interessante você falar isso, né? Que os sinais, a gente às vezes tem medo porque ele causa dor. Sim. Mas eu digo que é igual bala, né? Quando a pessoa leva um tiro, às vezes a bala tá ali dentro do ferimento. Para tirar a bala, tem que ferir mais um pouquinho para poder tirar, né? Não tem como. Mas é na dor que acaba acontecendo a cura. Sim. E a gente tem que ter essa capacidade de assumir problemas. Tem. Eu não esqueço que quando a gente trouxe o Uri Levine, o fundador do Waze, sim. E ele fez 3 empresas, tá na terceira agora. 2 ele já vendeu, que são empresas de bi, né? O famoso unicórnio. E aí eu perguntei para ele, né? Falei, cara, onde é que tá o teu segredo de construir negócios bilionários? E aí é o livro dele, né? Sim, aí o ele livro se é apaixone pelo problema. Porque no problema mora a oportunidade. Exato. E, na verdade, é essa paixão do problema que eu entendo como você olhar para o problema e tirar a lição do problema, ver como você não pode repeti-lo, né? E não ter medo de olhar para esse problema, né? Porque esse erro é o que faz a gente crescer, né? Esses eventuais erros que a gente comete, porque é impossível a gente empreender e não cometer equívocos e erros. Então, são esses erros que faz com que a gente possa mudar o nosso olhar, mudar o foco e fazer uma mudança, né? A gente, como empresário, a gente sabe que quanto mais rápido a gente muda, menos é o sofrimento, menos é o prejuízo. Não, eu falo isso muito, né? Ontem eu estava com um mentorado meu e ele estava assim, cara, eu tô pensando em fazer um negócio, não sei se faço. Falei para ele, ó, lembra sempre que qualquer negócio que você for testar novo, pense em 3 negócios, 3 pilares. Primeiro, testa rápido, testa barato e saiba a hora certa de seguir ou de desistir. Sim. Então, rápido, barato e toma a decisão logo, se segue ou se desiste. Exato. Porque se você testar muito grande, gastar muito dinheiro com um teste, você pode tomar um prejuízo gigantesco. Se você demora muito tempo fazendo o teste, aquilo ali pode te atrasar demais. E se você já testou e viu se funciona ou se não funciona, se precisa de uma melhoria, tem que tomar decisão. Então, eu falo que a gente toma decisão todo santo dia. Quando você empreende, você sai de casa, existem decisões a serem tomadas. E falo mais, Zé, na ideia de empreender, a grande maioria das decisões são decisões que vão contra o sentimento de falar, estou fazendo porque amo. Você tem que fazer porque tem que ser feito. Uma demissão é isso. Não é fácil você fazer uma demissão. Você sabe que por trás, às vezes, de uma demissão, tem uma família, você tem uma pessoa que depende daquele dinheiro. Uhum. Só que na relação comercial, talvez aquela pessoa não está entregando o que você queria, você já conversou com ela algumas vezes e ela não muda. E a empresa ela não é uma instituição de caridade, ela precisa gerar lucro, né, para que todo o organismo se mantenha vivo. Mas você precisa fazer o desligamento. E não é fácil, né? Um desligamento não é fácil, romper uma sociedade não é fácil, romper a relação com o fornecedor, buscar a solução para um cliente. Não existe empresa que não tenha problema. Uma rápida pausa aqui, empresário, só para eu te fazer uma pergunta. Por um acaso você entraria no avião que o piloto não sabe para onde ele está indo e nem se tem combustível suficiente para ir para esse destino que ele nem sabe onde é? Pois é, se a sua empresa está sem planejamento e você está preso no operacional do dia a dia,
Significa que a sua empresa é como esse avião, a qualquer momento pode cair. E ainda é possível que você está cansado, trabalhando mais que todo mundo na sua empresa. Ou seja, você não é empresário, você é um empresidiário. Mas para te ajudar, a gente criou o Infusão 4.0, uma imersão de 3 dias, presencial, 100% focada em soluções para que o seu negócio cresça e te dê lucro. No Infusão 4.0, nós vamos te apresentar ferramentas e metodologias de forma prática sobre gestão, marketing e vendas. Ferramentas essas que façam sentido realmente para o seu negócio. São aulas criadas de empresário para empresário, um material didático impresso para você poder levar para casa e revisitar sempre que necessário, livros digitais para sua leitura e acesso ao nosso portal com diversos temas sobre gestão. E claro, um network poderoso, onde você vai poder fazer conexões e relacionamento com outros grandes empresários. Quer saber mais? Acesse infusão4.0.com.br. E a gente percebe, né, Ravel, logo quando eu comecei a empreender, eu entrei muito em choque, porque eu falei, meu Deus, mas eu só resolvo problema. E a gente depois percebe, com a maturidade, com a experiência, que de fato nós somos solucionadores de problemas. Então, quem vai empreender e acha que o empreendedorismo é um encantamento, porque eu vou fazer algo que eu gosto, um negócio que eu tenho paixão, vai se frustrar. Né? Porque, na verdade, a gente resolve problemas todo santo dia. Ainda que esteja tudo caminhando bem, você vai resolver problemas. Então, você ter essa percepção de que o seu negócio ele vai caminhar e que você tem que encarar esse dia a dia que vai acontecer com soluções e decisões diárias, eu acho que isso facilita também a percepção do negócio. Tem uma frase que, na verdade, ela é uma grande mentira, que fala assim: trabalhe com o que você ama e não trabalhe nunca. Mentira. Não, mentira. Você vai trabalhar com o que você ama, só que você vai trabalhar feliz. E se você trabalha com o que você ama, você não vai trabalhar mais, porque você está fazendo uma coisa que te gera prazer. Ou seja, você vai trabalhar feliz, mas vai ter que trabalhar. Eu não consigo acreditar nessa concepção de que existe uma fórmula mágica, que você vai trabalhar 2, 3 horas por dia fazendo isso. Cara, não adianta. O que vai te dar autoridade sobre a determinado assunto da sua área é execução. Exato. Eu falo sempre isso. Ó. Às vezes eu pergunto assim, nos treinamentos eu falo, quem aqui sabe o que é missão, visão e valores? Que é uma coisa básica. É o básico do empreendedorismo. Aí 90% levanta a mão. Quem aqui já escreveu missão, visão e valores? Aí baixam-se as mãos. Baixa a mão. Aí fica lá, meia dúzia levantada. Aí eu falo, quem se eu ligar aqui agora na empresa, o colaborador sabe dizer o que é, qual é a missão, visão, os valores? Fica quase ninguém. Porque uma coisa é você, eu já ouvi falar. Outra coisa é, eu faço. Então, eu estive em São Paulo recentemente agora, né? E o fato do meu computador foi roubado, né? Sim. E eu chegava em São Paulo, eu ia para a casa da Gabi e do Marcelo, né? Ia para a empresa deles, e de lá eu ia fazer uma palestra. Eu tinha sido contratado para palestrar lá para 200 corretores. E aí minha apresentação estava no computador, e eu fui roubado, né, no aeroporto de Congonhas. E aí era 10h30. Né, o contratante ele não sabia, né, o que tinha acontecido nem nada, e o pessoal do marketing dele, aí, tá pronto para entrar? E eu com o celular, né, conectado aqui no carregador, falei, não, estou pronto. E ela, vai passar alguma apresentação? Falei, não, tem apresentação não. E ela queria que eu falasse sobre o tema, que era motivação e vendas. Então, quando ela falou assim, não tem nenhuma apresentação, não tem nenhuma apresentação. Eu falo que quanto maior a autoridade, menor o tamanho do papel. Por que eu poderia entrar com autoridade para falar sobre motivação e sobre vendas naquele momento? Pela oportunidade. Porque eu faço isso todo dia. Eu não ouvi falar. Eu coloco a mão na massa e eu sei fazer. Então, para mim, não existe nada que vai te dar mais track record, mais habilidade do que fazer. Então, se você tem medo, e eu vou te falar mais, a maioria dos empresários que falam que estão presos no operacional é porque querem. Eu vou te explicar o porquê. Porque ele começou o negócio e ele que fazia. Ele fazia tudo. Então, teoricamente, a operação operacional, né? Operacional, então, a operação. A operação ele sabe fazer. O que ele não sabe fazer é delegar. Então, o que ele pensa? Fazer isso aqui eu já sei. Agora, ir para o próximo nível eu não sei. Então, para eu ir para o próximo nível, eu vou ter que me expor. Sim. E para me expor é uma área de desconforto, porque eu ainda não sei, vou cometer vários erros. Então, é melhor eu ficar aqui, porque aqui eu sei como fazer, só que nunca escala. Não tem jeito.
Porque se você está fazendo a sua empresa girar, quem está pensando no estratégico? Então, eu penso muito nessa dualidade de que o operacional ele é muito importante para você aprender sobre o negócio, para você entender como que é o modus operandi, que ninguém vai te enganar. Só que você também sair desse lugar é difícil, porque é uma tomada de decisão, é uma transição. Sim. E é um apego também, né, Ravel? Total. Um apego de você saber como funciona e aquela ilusão de que ninguém vai saber fazer melhor do que você. E é uma grande ilusão que a gente Total. tem, não é? Porque a partir do momento que a gente delega, a gente tem, como você está dizendo, a gente tem a oportunidade de olhar o negócio de fora da ilha. Né? E olhar o negócio de fora da ilha, eu consigo perceber situações de que estando dentro eu não consigo. Então, essa outra coisa que você falou também que é muito relevante é que você sair desse operacional, a sua janela fica de vidro, né? Você coloca-se perante a sociedade, Então, isso também causa um certo receio, isso causa um certo medo. Então, são vários medos que a gente também tem que enfrentar e tem que lidar. Eu olho muito para essa tomada de decisão como filho. Sim. E seus filhos são mais velhos do que o meu, e você vai vendo assim que você vai ter que romper algumas barreiras, porque o menino tem que voar na vida, não tem jeito. Então, onde a gente mora, tem uma quadra de futebol na frente, literalmente na frente. É uma pista, assim, ó, da porta do meu prédio até a quadra não deve dar 100 metros. É muito perto. Eu tô com o Lourenço de 9, o Benjamin tem 7, vai fazer 8. Teoricamente, eles sabem atravessar a pista. Sim. Só que desde que a gente se mudou para esse prédio, para esse apartamento novo, cara, eu não tive confiança até hoje de falar, vai lá. Eu deixo eles atravessarem a pista, mas eu fico vendo da janela, porque minha janela dá para lá. Então eu fico meio que coordenando ali da janela, morrendo de medo. E eu falo, na hora de voltar, grita que eu vou. E a empresa é do mesmo jeito. Exato. Você chega num determinado ponto que cresceu a empresa e você precisa deixar a empresa rodar e você precisa ir para uma posição de deixar a empresa atravessar a pista. E você tem que ir largando, e largando, e largando. Que é muito essa ideia de que o ideal não é eu arrumar... Não é eu sempre ser o melhor da empresa, é arrumar pessoas melhores do que eu. Né? Eu acho que eu não vou ter conhecimento de tudo e eu tenho que arrumar para trabalhar comigo quem seja melhor do que eu. Total. Não é? Quem vai contribuir com o meu negócio. Você até me falou algo aí dessa questão de atravessar. Como você falou, eu faço parte do Iron e eu estava fazendo o planejamento com o Wagner. Sim. E eu estava com um assessor que estava me ajudando e eu precisava tomar algumas decisões, grandes decisões, que eu confesso que eu estava com medo. Aí ele falou assim, não, vamos chamar o Wagner para a gente ter uma conversa em conjunto, né? E aí o Wagner falou, mas você não está fazendo isso por quê? Aí eu comecei a conversar com ele, não sei o que, ele falou, você está com medo de encarar o grande passo. Eu falei, pois é, Wagner, estou com medo mesmo. Ele falou, mas e daí, você vai deixar o medo te vencer? Você já passou por tantos medos pelo caminho, você vai deixar o medo te vencer? Ele falou, vai. Ele falou, vai que nós estamos aqui para te suportar, para te ajudar. A dar esse passo. A dar esse passo, se você precisar dessa ajuda, né? E aí eu lembro que nesse dia dessa reunião, eu falei, gente, é verdade, eu não posso estar com medo, não. É o meu momento, ou não tem como eu regredir. Eu preciso ir. É aquilo que você falou, é a decisão. Ou eu cresço, ou eu vou ficar do jeito que eu estou. Então, eu preciso dar esse passo. E aí eu dei o passo e tudo mais, deu tudo certo, eu troquei algumas ideias com ele e foi tudo. Então, assim, a gente todo dia passa por esse período de tomar algumas decisões. Só que nesse ponto de decisão também, Ravel, eu acho que a gente também não pode ser inconsequente, né? Total. Que a gente até estava conversando antes. Eu tenho que ter um planejamento mínimo, né? Um planejamento que vai assegurar esse meu passo adiante, né? Óbvio que sempre tem risco, mas eu tenho que ter uma responsabilidade, né, de saber que eu tenho que ter algum planejamento que me vai fazer seguir em frente. Tem uma frase que ela fala assim, se você não planeja para fazer, você já falhou em não planejar. Uhum. E tem algo que eu acredito muito também nisso. E pode ser que tenham duas ideias, mas tá com medo? Vai com medo. Não é verdade. Porque se você tem medo de atravessar o lago, mas se você não sabe nadar e você vai morrer afogado. Uhum. Então, tá com medo? Se prepara. A preparação é que vai fazer você, mesmo com medo, saber o que fazer. Então, tem medo de nadar no lago?
Então, o que eu faço? Eu treino antes para depois eu colocar o pé e aí então nadar. Então, a preparação não é que ela vai tirar o teu medo, mas ela vai te dar confiança para saber Para seguir em frente. para na hora do desespero você saber o que fazer, aonde que aperta o botão. E é isso que você está falando assim, você trocou, teve várias fases e tudo mais. Mas eu sempre fiz esse planejamento e esse conhecimento prévio. Até recentemente, para abrir a Retiqueta, né, que é um negócio voltado para moda circular e tudo mais, eu não tinha conhecimento nenhum do online. Então, assim, eu comecei a Retiqueta no online e para mim foi super desafiador conhecer a estrutura de criar um site, de todas as questões que envolvem a criação de um site, até as próprias mídias digitais, que era algo que eu tinha, os meus negócios sempre foram mais no âmbito físico, né? Uhum. Então, para mim, foi um super desafio isso. E eu tive que ir atrás de quem tivesse conhecimento, de quem pudesse me agregar. Eu lembro de, assim, logo na época da criação do site, eu entrar em reuniões, assim, com os meninos, tudo novinho, né? De 20 anos e tal. Aí eu falava, meninos do céu, vocês têm que contar isso para mim como se eu fosse uma criança de 4 anos. Porque eu não tenho conhecimento no assunto. E eu acho assim que se você me perguntar qual é uma vantagem que você tem, eu não tenho receio nenhum de dizer que eu não sei e de ir atrás do conhecimento. Não tenho problema nenhum com relação a isso. Até porque eu posso saber muito de uma área, mas se eu vou começar uma outra área nova, eu preciso ter o conhecimento. Eu tendo esse conhecimento, eu vou ter segurança para liderar e segurança para tomar decisões. Na verdade, aí, mais do que planejamento, você tem uma característica que os grandes líderes têm, que é a capacidade de ser um faixa branca. Sim, exato. E isso não é para todo mundo. Não é. Então, você esvazia seu copo e começa a fazer. De diversos livros que eu leio, né, que eu já li, muitos falam isso. Qual foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez? Uhum. Essa ideia de você se colocar na cadeira do aluno, eu achei muito legal você falando lá quando começou moda, né? Pô, tu tinha feito mestrado, passou num doutorado, vai sentar. Se fosse uma pessoa que teoricamente não tivesse humildade, ficar criticando o modo como a professora apresenta, o material, é muito isso, né? Mas não, você se colocou ali como aluna, como aprendiz. E a mesma coisa foi para o digital. E essa ideia de aprender algo novo, cara, isso aí gera mentalmente, isso te coloca numa posição de força, de renovar o tesão, eu vejo muito isso com o esporte, né? Eu fui pro triatlon, apaixonei pelo negócio, mas eu tive que aprender, porque eu achava que eu sabia correr. Só que depois que você nada e pedala, você sai da bicicleta bem errado, bem torto. Então eu tive que aprender sobre disciplina na natação, sobre a paciência na bicicleta. Você ficar 3, 4 horas na bicicleta, cara, é muito tempo. Você tem que estar com muito saco para fazer aquele negócio. E depois disso tudo, você ainda ir correr. Então, o esporte sempre me colocou nisso. Cara, é importante você ser um faixa branca. Como eu falei, eu entrei no curso de moda porque eu não queria trabalhar com a moda usual. Eu queria criar um outro ramo que é um ramo que estava começando na época, né? Quanto tempo você acha, Zé, que começou isso? Eu acho que já faz mais uns 10 anos, Ravel, para mais, viu? Na época, eu li um livro, que você estava falando de livro, que chama Moda com Propósito. E esse livro, que até é do André Carvalhal, ele traçava vários negócios de moda que saíam do usual. E quando eu li esse livro, depois eu até escrevi para o autor, eu fiquei doida. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. É essa moda fora do usual. Como eu já tinha Las Costureiras, que trabalhava com essa questão de confecção, de conserto, e aí a gente entrou num sistema de trabalhar também a reforma de roupa, mas no estilo de fazer upcycling, de fazer transformação das roupas. Eu achei que um outro braço de negócio seria a moda circular. A gente hoje tem vários segmentos de brechós, né? A gente tem brechó vintage, brechó de luxo, o próprio brechó original mesmo. E é um segmento que tem crescido com grande força. Quando eu falei para você que eu vou planejar, que eu vou estudar, quando eu pensei em abrir esse negócio, eu falei, eu vou ver o que está disso no mundo. E eu viajei a alguns países para ver o que estava acontecendo isso fora, porque a Europa já é, né, uma área que está trabalhando com bastante tempo isso. E eu fui ver o que eles estavam fazendo de novo, de diferente, para que eu pudesse trazer aqui para o Brasil.
E aí eu conheci alguns segmentos na área do luxo, porque o segmento da Retiqueta é trabalhar a moda circular do luxo, né? E eu achei que seria uma área que eu pudesse abrir aqui no Brasil. Então, fiz todo um estudo nessa linha, fui me abastecer de questões que eram importantes na área, como buscar mecanismos que trabalhassem a autenticidade do produto, porque hoje tem muitos produtos falsos circulando no mercado, e eu saberia que essa seria a dor do meu cliente que compraria, né? Então, a gente buscou um mecanismo nos Estados Unidos, que é um programa que autentica os nossos produtos, para dar a veracidade desse produto. Via foto? Como é que ele faz? Ele é um aparelhinho que é um programa que você faz a verificação do produto e pede a originalidade que vem dos Estados Unidos, confirmando que esse produto é original ou não. Também me cerquei de pessoas que conheciam a temática. Então, e ele é 100% exato? Ele tem uma porcentagem muito grande. Ele não chega a ser a 100%, mas é 90 e poucos por cento. Só que a gente não se garante só desse aparelho. Antes de usar esse aparelho, a gente faz a certificação que é com a curadora, que é uma especialista em produtos de luxo, que ela vai fazer toda a análise de cada marca que tem características específicas. No Brasil. Sim, ela é contratada da Retiqueta para fazer isso. Uau. Então, ela faz toda essa verificação manual e visual. Além disso, a gente faz essa certificação eletrônica e damos a garantia da Retiqueta que o nosso produto é original. Então, nós temos um cartão de autenticidade da Retiqueta que, se você compra, nós te damos a garantia como empresa de que você está comprando um produto original. Então, esse mercado é um mercado, apesar de ser novo, entre aspas, né? Mas é um mercado que tem crescido. Nos últimos anos, ele chegou a crescer 27%. Então, é um mercado que está fatura muito alto. Isso, né? E que está em altíssimo crescimento. Então, como eu estava nesse braço aí de sustentabilidade, foi o mercado que eu falei, bom, é esse mercado que eu quero entrar. Que foi aí que surgiu a Retiqueta, que nós abrimos há 2 anos atrás. Começou online, hoje tem um corner, na verdade, que é um espaço dedicado à verificação da qualidade dos nossos produtos. E quem mora em Brasília, por exemplo, pode olhar no nosso site e ter esses produtos fisicamente nesse nosso corner que fica ali no lado. Bolsa, sandália, sapato. Bolsa, sapato e roupa, né? Mas o nosso forte mesmo acaba sendo a parte de bolsas, que é o grande desejo feminino, né? Quando a gente fala em luxo, o grande desejo feminino é a aquisição da bolsa, né? Se a gente fosse fazer um comparativo, como o carro, o relógio é para o homem, a bolsa é aquele momento de satisfação feminina, né? Quando o feminino, a mulher vai comprar uma bolsa, é aquela realização pessoal. Não que ela dependa da realização pessoal para a bolsa, obviamente que não, né? Que não é isso. Mas você conseguir comprar aquela bolsa sua que era objeto de desejo, acaba sendo a sua realização pessoal como mulher. Qual a bolsa né? mais cara que você já pegou lá para vender? A mais cara que existe no mercado é a Birkin, né? Uhum. Que chega a 400, 300, 500 mil reais. Mais cara que um segunda carro, né? mão. Mesmo segunda mão. Já vendeu alguma dessa? Desse valor a gente ainda não vendeu, mas ela circula no mercado. E como tem esse valor tão alto, é aquela bolsa que a gente tem um cuidado extremo na verificação de autenticidade. Tem que ter segurança na loja com uma bolsa dessa. Tem que ter segurança. 400 mil a bolsa? Exato. E é uma peça muito exclusiva, né? Tem um cliente muito exclusivo. São clientes específicos, clientes exclusivos, né? Então, é um mercado, na verdade, que tem toda uma característica também. E que, de novo, a gente tem que estudar, né? Como que eu vou lidar com esse meu consumidor? Qual é o ambiente que eu vou receber esse meu consumidor? Qual é a forma com que eu vou tratá-lo, né? Então, assim, a gente percebe, né, Ravel, que cada área que a gente atua, cada segmento que a gente vai abrir um negócio, tem as suas especificidades. E se eu quero atender meu cliente da melhor forma possível, eu tenho que ir atrás dessas características. Como que eu vou atender esse meu cliente que vai trabalhar com luxo? Ele tem um atendimento diferenciado, porque esse ticket maior vai exigir que eu atenda esse meu cliente de uma forma diferente. E uma pergunta, quais são os próximos passos da Gisele? Tanto na Retiqueta quanto na Las Costureiras. Quando eu comecei esse negócio Retiqueta, Las Costureiras, ele sempre foi um negócio que tivesse 3 braços.
E falta esse terceiro braço agora. Conta. Como eu estava dizendo para você, a moda, ela precisa se utilizar daquilo que já existe. Não sei se você sabe, mas a quantidade de roupa que existe no mercado já poderia atender as próximas 5 gerações. Se a gente fosse pensar, eu não preciso produzir mais roupa, que a roupa que existe no mercado Meu Deus, já atenderia várias gerações. Dado é um dado impressionante. 40 bi de peças de roupa. Por isso que tem lixões, que já tem no Atacama, lixões de roupas, porque não tem mais onde colocar a roupa. Então, esse meu próximo passo, que por enquanto está em tese, seria fazer uma renovação das peças de roupa que já existem. Então, essa moda circular ampliaria para pegar as peças que já existem, desmanchar essas peças e criar novas peças. Trabalhoso, né? Trabalhoso. Exige uma formação muito específica para isso, porque exige criatividade, exige uma forma de produção extremamente diferente do que produzir uma peça nova, mas é esse terceiro braço que eu gostaria de fechar. É arte, né? É arte, que é o que a gente chama de upcycling, pegar aquilo que já existe e transformar já tem alguém fazendo isso? Em algo novo. Tem algumas pessoas que fazem isso, né? No Brasil são poucas pessoas, no exterior já tem mais gente fazendo, mas seria fechar esse meu braço que trabalharia, que quando eu comecei os negócios eu gostaria de fechar com esses 3. Então é algo que ainda está em interrogação ali, mas que eu gostaria de fechar com esse terceiro. Tá no radar. Top. Ei, papo bom, voa. Voa. Deixa eu te falar, a gente faz aqui no NavaCast, a gente sempre trata, né, de saúde, trabalho, família, e vai passando por isso. Você deu uma aula aí, né? Eu falo sempre que quem mais aprende aqui nesse podcast sou eu. De tomada de decisão, encerramento de si. Você falou tanta coisa aí, tanta coisa que você falou, que para mim, assim, eu tenho que assistir esse podcast e anotar. Mas imagina que daqui 50 anos a gente vai ouvir esse podcast, nesse podcast vai deixar uma mensagem. E essa mensagem vai chegar para o mundo como um todo. Qual é a mensagem que a Gisele quer deixar nesse NavaCast? Eu deixaria a mensagem para ser resiliente, porque com resiliência a gente tem a percepção de mudanças naquela rapidez que precisa e você ter a humildade de aprender e modificar e alterar sempre que for preciso. Eu acho que o empreendedor ele tem que ter a humildade de saber que os tempos mudam, que a equipe muda, que as concepções vão sendo mudadas e que você precisa se adaptar a isso. Então, não adianta ter aquela mentalidade que eu comecei assim e sempre deu certo, que não vai continuar dessa forma. A única coisa que eu acho que não deve mudar, Vel, e que eu mantenho desde sempre, são os meus valores. Uau. Os meus valores permanecem, mas o meu conhecimento e aquilo que eu faço pode e deve ser mudado sempre. Uau, que aula, viu? Zélia, eu tô achando que você é a próxima palestrante do Infusão 4.0. Né, Ciro? Esse podcast vai ser um corte atrás do outro, só porrada. Obrigada, na sua época, você já vem, né? Você era professora. Adorei participar, Ravel. Como eu disse, eu adoro podcast. E a gente vai vendo que essa contribuição da gente, essa troca, né, vai fazendo com que a gente aprenda, né? A gente aprende sempre, né? Toda vez que a gente conversa, a gente aprende. O Iron é um ambiente super bacana que a gente tem muito dessa troca, né? Isso que a gente, importante. O empresário às vezes fica se sentindo muito solitário, né? Muito sozinho, achando que só ele tem aqueles problemas. E quando a gente chega lá, a gente consegue perceber que alguns problemas são equivalentes, né? Com os outros empresários. Independente do tamanho, tem problema. Exatamente. Tem desafio. Tem desafio. Então, essa troca é super válida. Fiquei muito feliz de estar aqui, adorei. Meu primeiro podcast. É o primeiro? Então agora vai abrir portas. Ó, não sei se você que está ouvindo, se você tem um podcast, pode convidar, porque é altíssimo nível. Adorei estar aqui, muito obrigada. Obrigado pela tua parceria, pela tua amizade, pela tua contribuição. Eu que agradeço. Obrigado você que ficou com a gente até o final. Se você gostou, compartilhe, curta, faça com que mais pessoas possam receber essa mensagem. Eu tenho certeza que essa é a forma de você contribuir também com outras pessoas. Forte abraço e logo mais tem outro NavaCast.
E esse foi mais um episódio do NavaCast. E se você curtiu esse bate-papo, lembre de compartilhar com seus amigos e marcar Infusão 4.0. Não esquece de seguir a gente para receber mais conteúdos de empresário para empresário. A gente se vê no próximo episódio do NavaCast.